Oi, gente, vamos voltar para as nossas aulinhas de redação. Importante, né? Passamos esses primeiros meses em sala de aula vendo a questão da introdução do texto dissertativo e argumentativo, mas vamos prosseguir. A gente já sabe como estruturar a introdução, vamos aprender hoje, recordar, na verdade, né? Um pouco a questão de como serão os dois próximos parágrafos do nosso texto, que são os dois parágrafos de desenvolvimento, onde vocês colocarão as estratégias argumentativas de vocês. E o que seria esse desenvolvimento que tanto a gente fala? É a análise crítica da ideia central. Pode ocupar vários parágrafos em que se expõem juízos, raciocínios, provas, exemplos, testemunhos históricos, justificativas que argumentam a ideia central proposta no primeiro parágrafo. Então, lembrando lá, né, como foi o primeiro parágrafo, tema, problemas e a tese. E nos próximos parágrafos vocês vão meio que defender isso que vocês colocaram. O porquê que isso acontece. Qual a interpretação de vocês diante desses problemas. E para isso vocês podem utilizar aquilo que eu costumo pedir para vocês, né? Para saírem do senso comum. Vocês vão poder utilizar repertórios diferentes, como eu coloquei aqui. Pode ser exemplos, alusão histórica, argumento, contra-argumento, dados estatísticos, enfim. Vai da criatividade de vocês, do que vocês conseguirem lembrar no momento da produção do texto, tá bom? Eu vou utilizar com vocês uma redação nota 1000. Eu até sugeri para vocês que vocês lessem redações nota 1000, né? Eu peguei no site do G1. É dessa menina, foi uma redação de 2017 que o tema era formação educacional de surdos. Lembram dessa temática? Aí eu peguei a redação dela pra gente poder analisar. Vamos analisar os 3 primeiros parágrafos, né? São 4. A conclusão a gente vai ver em outra videoaula. Então vamos lá na introdução, eu quero que vocês prestem bem atenção, qualquer coisa vocês pausam para ler novamente, para ver se tem aqueles elementos que eu sempre peço para vocês colocarem logo na introdução, para o texto poder ter um planejamento, ter um projeto de texto, tá bom? Aí diz assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já começa saindo do senso comum, né? Promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema educacional inclusiva, no sistema de educação inclusiva no país. Tá dividido bem direitinho, não tá? Como a gente estudou. Vamos ver no próximo slide. Olha só, destaquei para vocês. Existe a apresentação do tema. De rosinha aí eu coloquei a questão das problemáticas. E em verde eu coloquei a tese dela. Aí a gente observa o quê? O precário serviço de educação pública e a exclusão social. Apareceu 2 problemas e vocês também vão apresentar 2 problemas no texto de vocês. Professora, tem que ser sempre só 2? Tem que ser nessa estrutura aqui? Não necessariamente. Se vocês tiverem outra forma de escrever que flua, que siga as características do texto dissertativo e argumentativo, que haja não só a dissertação, mas a argumentação vocês podem fazer. Isso aqui é uma dica que dá certo, né? Que vocês olhando o texto dela tá bem estruturadozinho, colocou os problemas, desenvolveu os problemas, saiu do senso comum, então vocês podem fazer da mesma forma. Então a gente compreende que ao ler, tá bem estruturada essa introdução, então a gente compreende que o outro parágrafo dela, o primeiro de desenvolvimento, vai ser falando sobre esse precário serviço da educação pública e o próximo vai ser sobre a exclusão social. Vamos ver se é mesmo? No caso, isso daqui é o próximo parágrafo dela. Deve-se pontuar de início que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como promoção da inclusão social desse grupo. Quanto a essa questão, é notório que o sistema capitalista vigente exige alto grau de instrução para que as pessoas consigam ascensão profissional. Assim, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas, tá falando da questão do ensino, né? Brasileiras e de profissionais especializados em educação de surdos dificulta o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. Além disso, há a falta de formas institucionalizadas de promover o uso de Libras, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Ela destacou aqui essa questão que foi pontuada
da questão do precário serviço da educação pública e já terminou falando da questão da exclusão social, que vai ser o próximo parágrafo dela. Próximo parágrafo. Vale ressaltar também que a exclusão, tá aí, ó, o que ela colocou lá na introdução, ela puxou. Que a exclusão vivenciada por deficientes auditivos no país evidencia práticas históricas de preconceito. A respeito disso, sabe-se que durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários, segundo o qual a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Desse modo, infere-se que a incapacidade associada ordinariamente aos deficientes tem raízes históricas, que acarreta a falta de consciência coletiva de inclusão desse grupo pela sociedade civil. Bom, né? Como é que ela fez? Desenvolveu os 2 parágrafos com aqueles 2 problemas que ela citou, mas ela fez isso como? Ela utilizou estratégias argumentativas. Nesse parágrafo aqui, dá pra gente ver que ela falou de uma questão histórica. Quis falar da exclusão social, mas não ficou só lá no senso comum, o que todo mundo falaria. Ela fez um resgate histórico, falou dessa questão do conceito do determinismo para poder inserir a questão da exclusão das pessoas surdas. Muito rico esse texto, e é o que eu quero que vocês façam. Não só, digamos, citem alguma coisa diferente, como ela citou, né? Essa questão do conceito de determinismo. Tem que associar com a temática de vocês. É importante que haja uma análise, uma interpretação. Então, eu vou querer que vocês façam um desenvolvimento dessa forma. Lembrando que é como mais ou menos a introdução. No mínimo, 2 períodos. Não façam comece lá no final, ponto final. Não, dividam em 2 ou 3 períodos. Lembra de um filme, de um livro que trate sobre isso e tenta associar. Coloca com suas palavras. Tenta dividir em 2 períodos. Traz essa estratégia argumentativa, não sei, uma passagem de um livro e no outro período você faz essa associação, fazendo essa interpretação, tá bom? E além disso, o que eu coloquei para vocês também foi a questão dos mecanismos, dos conectores. Eu não sei se vocês perceberam ao longo do texto, mas eu tentei destacar. Olha aqui, eu destaquei os conectores que ligam os períodos. Ó, entretanto, dá uma ideia de quê? De uma ideia contrária, né? No entanto, porém, todavia, contudo. Aí colocou entretanto, aí porque vai apresentar os problemas. Esse outro, com efeito, assim, dessa forma, nesse sentido, tá concluindo o período. E eu quero que vocês façam isso sempre para ligar os períodos de vocês. Tanto para ligar os períodos, como para ligar os parágrafos. Olha aqui, esse aqui foi o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, deve-se pontuar de início, ela poderia ter só colocado, deve-se pontuar que o aparato estatal, mas ela quis dar um tchan diferente, né? E botou esse de início. Bem como é a junção dentro do período ainda, né? Quanto a essa questão, que questão? Essa que foi apontada no período anterior. Ela também poderia começar como? É notório que o sistema capitalista, mas aí não ia ter uma ligação de um período com o outro. Então ela botou, quanto a essa questão, poderia ser nesse sentido, assim sendo, ligando com o que foi dito anteriormente. Que nem ela colocou no início do outro período. Assim, aí lá no outro período. Além disso, tem que ter algum conector para poder ligar esses 2 períodos. Esse último período ela poderia começar a falta de formas institucionalizadas, mas ficaria meio solto, precisa de um conector, tá bom? E o outro parágrafo também, ó, vale ressaltar também que a exclusão vivenciada, ela poderia ter feito como? A exclusão vivenciada por deficientes auditivos, não poderia? Poderia. Mas vamos ligar um parágrafo ao outro. Além dela colocar vale ressaltar, ela botou vale ressaltar também, né? Porque ela já tinha apresentado um problema, agora ela tá apresentando outro. A respeito disso e desse modo, eu quero que vocês façam essa junção desses períodos com esses conectores que a gente conhece, tá bom? Que vocês conhecem, eu vou mandar pra vocês uma tabelinha de conectores, não lembro se eu já entreguei, mas eu vou fazer isso, eu vou passar pra vocês também. E é isso, tá bom? Mais instruções eu deixo lá no Google Sala de Aula. Entrem em contato comigo se tiverem dúvidas. Lembrando que é isso, é vocês colocarem no papel o que vocês sabem sobre o tema, desenvolver os problemas que vocês selecionaram na introdução para poder desenvolver. É sair do senso comum
ia deixar a caneta rolar, tá certo? Fica em casa.